momento especial esse, Fernando, clientes da Metadados. Como é bom estar aqui com vocês, porque quando nós pensamos em vida e trabalho, nós precisamos ter uma sintonia. E, na verdade, o que nos impulsiona a acordar todos os dias é ter uma harmonia entre. E isso a gente não conquista também de um dia para o outro, né, Caroline? É verdade. A gente precisa sempre pensar que nós somos pessoas múltiplas. A gente não consegue separar o que a gente é pessoal e o que a gente é profissional. Né? Essas áreas da vida elas ficam interligadas, a gente está sempre, né, o tempo todo flutuando entre elas. Eu não sou profissional das 8 às 6 e uma pessoa das 6 às 8. Né? Eu sou pessoa 24 horas por dia e eu sou profissional 24 horas por dia. Né? Eu não consigo me desconectar em todos os papéis. Então, a pessoa é mãe, é esposa, né? É pai, né? São pais, pai, mãe, né? É esposa, é profissional, é filho, é amigo, né? É isso o tempo todo, né? Perfeito, Caroline. Hoje, até quando eu saí de casa, eu fiz uma postagem e coloquei: vista-se com muita coragem, coloque a mochila nas costas. E lembre-se que tudo o que você precisa está dentro de ti, ou dentro de mim, ou dentro de você. O que eu quero colocar aqui para vocês? Que nós somos vulneráveis, nós temos medo, e nós temos situações que nem a Caroline colocou, que a vida pessoal, ela interfere sim, a gente é humana, a gente é mãe, algum momento a gente não vai estar bem. Tu não deixou de ser mãe em nenhum momento da vida, né, Marta? Nunca. Desde que tu foi mãe a primeira vez? Tu Filho, eu vou ser mãe da Ana, mãe do Thiago, eu sou namorada do Augusto, eu tenho meus irmãos, minha família, eu tenho problemas. E quando a minha família não está bem, eu vou dividir isso com o meu colega, eu vou levar isso para a minha vida profissional, né, Carol? A gente não só trabalha. E o legal é, a Carol que está aqui do meu lado, a gente foi construindo uma relação neste período de admiração. Lá no início, a gente encontrou-se com egos, a gente se acertou, né, Carol? A gente teve problemas, a gente teve problemas, a gente se resolveu, e hoje eu estou aqui, admiro muito o trabalho da Carol, eu acho que ela é hiper mega necessária aqui dentro da Metadados, como eu também sou. Isso que é legal. Quando a gente fala em equilíbrio de vida pessoal e profissional, também é saber olhar para o colega e entender que ele tem qualidades, que ele é necessário, e que a empresa funciona sempre quando a gente olha num todo, numa equipe, e que nós não somos absolutamente nada sozinhos dentro de uma organização. Eu sempre brinco quando a gente liga, assim, é 5 minutos, tem 5 minutos para mim, nunca é 5 minutos, né? Porque é sempre 1 hora e que a gente transita em vários, né, vários assuntos, assim, porque a gente não consegue desconectar, né? A gente acaba, assim, eu tenho que te contar uma coisa que me aconteceu, minha vida, minha família, né? Esse tipo de situação a gente vai passando o tempo todo, né? E por isso que a gente pensa aqui, quando a gente pensa em produtividade, jornada de trabalho, será que esse nosso bate-papo de 1 hora, Carol, atrapalha a nossa jornada de trabalho e as nossas entregas? Eu acho que, na verdade, assim, a gente tem esse momento que a gente precisa para respirar, né? Para se desconectar um pouco, para separar um pouco esses momentos que a gente tem de trabalho que são tensos, né? Que tem cobrança, que a gente tem pressão, e todo mundo sofre isso, né? A gente até traz aqui esse estudo, na verdade, ele é um estudo sobre produtividade, né? E a gente tem aqui um ponto de exaustão, né, dentro do trabalho. O que acontece? Quando a gente tem uma intensidade muito grande, essa intensidade não precisa ser necessariamente tempo, né, Marta? Ela pode ser intelectual também. Então, assim, eu tenho uma intensidade muito grande de trabalho, física ou intelectual, e eu tenho uma extensividade de trabalho, então, muito tempo dentro do trabalho. Quando a gente tem um trabalho muito intenso e muito extenso, a gente chega a um ponto de exaustão. Então, esses momentos durante o dia, eles são necessários para que a gente consiga desacelerar um pouco, que a gente consiga pegar isso, parar o trabalho, recomeçar, né? Aqui a gente está falando em reconectar, né? Recomeçar, reconectar, respirar, parar. Então, aquela parada do cafezinho, ela é fundamental. Essa parada de socialização com os colegas, ela é fundamental, né? Esses momentos que a gente vai fazer outras coisas, né? No meio do trabalho, porque ninguém é produtivo 8 horas por dia,
né? Nós somos produtivos, menos produtivos, a gente precisa parar. E isso é importante, que a gente consiga ver quem está trabalhando com a gente também como pessoa, né? Que a gente consiga dar, que a gente consiga dar esse tempo para as outras pessoas também terem esse momento, né? E olha que interessante, eu estou ali olhando para esse gráfico ali, para esse que nós temos aí. Pensa assim, né, Carol? A gente tinha aquela coisa que lá no tempo muito antigo, né, que a gente chegava na portaria e tinha que deixar o cérebro lá junto com a marcação do ponto, porque a gente não pensava dentro de uma empresa. E a gente trabalhava eu comecei a trabalhar num período que era 48 horas semanais, com 12 anos de idade, dentro de uma fábrica, passando cola em calçado. E que aconteceu uma situação que eu vou relatar aqui, que ela é importante, que a gente traz memórias, a gente tem uma caixa preta com muita coisa que acontece na vida da gente, e que a gente vem numa evolução muito grande, graças a Deus, que tinha que pedir a chave para o contramestre para ir no banheiro. Porque se você não tinha liberdade nem de atender as necessidades básicas, as fisiológicas. E que num momento, até eu comentei com a Carol, eu vomitei no chão da fábrica porque eu não tinha a chave. E tudo isso são marcas que a gente carrega para a vida. Então, a gente tem que tirar da cabeça da gente daquela que eu tenho que trabalhar das 8 às 18 sem parar. Não, das 8 às 18 eu vou cumprir com a minha jornada de trabalho, eu vou fazer todas as minhas entregas, mas eu também vou me relacionar com as pessoas. E mesmo até quando eu atendo o cliente, eu vou solicitar a ele, como você está, como é que está a tua vida, porque ele também precisa ser visto, ele não é uma máquina, porque aquele atendimento robotizado, ninguém aguenta, né, Carol? De olhar para o outro lado, olha, eu chego na reunião e digo, hoje eu não estou legal, estou ansiosa, e daí o colega vai lá, ele simplesmente ouve o teu sentimento, olha para ti como ser humano, e você vai fazer todas as entregas, e você vai entregar muito mais, porque aí na minha frente eu tenho um ser humano. Verdade, Marta. Até a gente traz alguns pontos aqui, né? Porque se discute muito da produtividade com a jornada de trabalho, né? Então, assim, muitas pessoas ainda veem hoje que para eu ser visto como produtivo, para eu me sentir produtivo, eu tenho que trabalhar muito, né? Então, eu preciso trabalhar muitas horas, eu preciso trabalhar depois do horário, sabe? Eu preciso fazer muito. É muito difícil de a gente se desprender disso, né? De se desconectar do trabalho. Tem muito esse medo de desconexão do trabalho. Inclusive, assim, eu já vi estudos, né, deste medo de tirar férias, medo de desconectar do trabalho, porque eu só sou necessário enquanto eu estou ali. E não mais, né? Hoje a gente está a tempo à disposição para a empresa, né? Nós todos somos contratados para aquele tempo à disposição para poder fazer as entregas, mas uma gestão de tempo melhor, uma organização melhor, às vezes nos ajuda a cumprir e fazer as nossas entregas dentro daquele horário estipulado, né? E outras coisas também, assim, que a gente percebe que uma jornada muito extensa, que nem a gente trouxe, né, no slide anterior, porque não é só intensa, mas é extensa também, muito tempo, ela leva a exaustão, e a exaustão ela leva a doenças, tá, psicossomáticas, assim, relacionadas a trabalho. Ela leva a um burnout. Tem pessoas, gente, que tem problemas físicos, assim, que parecem não ter relação com o trabalho. Eu li um estudo uma vez que a pessoa estava com um problema no rim e não se descobria qual era o problema no rim. E era um problema relacionado ao trabalho, que quando se eliminou esse problema de trabalho, ela se curou do rim. Ela teve cura do rim, sabe? Então, assim, o corpo somatiza de diversas formas, e não é só estresse, não é só cansaço, não é porque a gente relaciona os doenças de trabalho a estresse. Mas não, aí muita gente pergunta assim, por que tem aquele monte de CIDs que às vezes não tem nada a ver com o trabalho diretamente, mas indiretamente eles se mostram, né, eles aparecem dessas formas. Né? Além disso, essa questão de passar muito tempo dentro do trabalho vai atrapalhar as relações sociais. Então, assim, o tempo de qualidade com a família, o tempo de qualidade com os amigos, o tempo de descanso, né? Porque as pessoas precisam, para ter um bom descanso, dormir de 8 a 10 horas. E aí as pessoas ficam estressadas, elas ficam cansadas, elas ficam exaustas, né? E elas não dormem, né? Elas não comem direito, elas não dormem bem, elas não se relacionam com a família, elas deixam os filhos, os amigos, tudo de lado, em função do trabalho. E não porque elas estão trabalhando,
mas porque elas estão preocupadas, elas estão conectadas ao trabalho de uma forma que não é saudável, né, Marta? Então... E, Carol, olha que interessante essa reflexão que a gente está fazendo, porque esse momento que nós estamos aqui olhando para isso, ele é muito especial. Porque muitos profissionais pensam que eles não têm tempo, que eles têm que produzir, e não tem tempo. Só que, na verdade, quando a gente trabalha nesse ritmo, a gente não tem tempo para pensar, a gente não melhora os processos e a gente faz como sempre fizeram, porque fulano me ensinou a fazer assim, eu vou fazer assim. Não tenho tempo. Não tenho tempo. E o burnout aqui, na verdade, a pessoa começa ali com medo, ansiedade, depressão. Quantas pessoas sofreram deste mal agora na pandemia? Até porque, quando a pessoa trabalha em casa, ela tem menos pausas. Ela trabalha mais e ela não se dá conta. E muitas pessoas se sentiram pressionadas também a lidar com novas ferramentas, com vídeo, um monte de coisa. E a questão de segurança, né? Segurança social, assim, de como eu estou seguro com o meu trabalho. E eu falo seguro mesmo de estabilidade de emprego, assim, será que eu vou ter este meu trabalho? Isso gerou um estresse muito grande nas pessoas, assim, será que amanhã eu vou ter meu trabalho? Será que a minha empresa continua saudável financeiramente? Será que vão ter como me pagar? Eu vou ter como pagar minhas contas? Eu tenho minhas obrigações? Eu sempre brinco, eu tenho que pagar minhas brusinhas, né? Isso. E eu tenho minhas contas para pagar, eu sempre vou pagar, né? E eu preciso receber para isso, eu preciso do meu trabalho ele é importante. E o trabalho, assim, a gente não está dizendo que o trabalho não é importante, pelo contrário, o trabalho, ele dá significado, né? Ele te coloca, ele te posiciona socialmente. Então, assim, eu, enquanto trabalhador, eu tenho uma posição social, então qual que é o sentido desse meu trabalho para mim? Né? Eu tenho um sentido de uma posição social, esse meu trabalho me gera uma renda, esse meu trabalho me conecta a pessoas. Então, assim, eu sou um ser humano a partir também da minha relação com o meu trabalho. Eu tenho uma identidade em relação ao meu trabalho. E já aconteceu isso, tu falou assim, a gente não conseguir pensar, né? A gente não ter tempo para refletir. E eu já perguntei para pessoas assim, por que tu faz isso? Ah, porque me disseram que era assim. Né? E eu disse, tá, mas aonde, né, que isso acontece? Ah, não sei, na verdade me falaram que era assim, tá tudo bem. Porque a gente continua fazendo as coisas como sempre fez. Exato, né? Carol, e muitas pessoas ficam assim, daí fica naquele ciclo vicioso que a gente não melhora nada, porque quando a gente não para, olha, muitas pessoas começaram a trabalhar em casa e perceberam que o ambiente da casa precisava ser melhorado, porque antes elas nem estavam em casa, não olhavam para nada, e não percebiam nem o que faltava. Eu mesma percebi que eu não tinha um monte de coisa dentro da minha casa, que era o básico, né, Carol? E a gente brincou aqui, a gente está se sentindo como se estivesse lá no programa da Xuxa, né? Com uma papeleta aqui. Agora a gente cumpriu com esse papel. Sonho de infância. É sonho de infância. E a vida, ela precisa ser leve. E para que a gente não adoeça. Então, é olhar para isso. E quando mais, se a gente sobra tempo, Carol, a gente vai melhorar as nossas rotinas de trabalho. E eu sempre digo assim, ó, o que adianta ter um sistema com um monte de informações se eu não faço nada com aqueles dados? Se eu não vou transformá-los em algo maior? Eu digo que os dados, eles são como ouro e petróleo, mas se eles estiverem ali e ninguém estiver olhando para eles, né, Carol? Então, quando a gente fala também burnout, doença, a forma como nós trabalhamos, a gente está num momento totalmente diferenciado. Eu penso que a pandemia nos jogou para o mundo tecnológico, para o mundo digital. Ela acelerou, né? Na verdade, nós levamos um pontapé, assim, no bumbum, né? Não tivemos nem escolha, né, Carol? Não. E isso foi assim, nós também aqui sofremos. Por quê? Carol, por mais que nós estamos dentro de uma empresa de tecnologia, com todos os recursos possíveis, nós também temos os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos traumas. Só que é um momento de olhar para o RH, olhar para as ferramentas que nós temos dentro da nossa empresa, olhar da forma como nós trabalhamos de uma forma diferente. Aquele mundo antes da pandemia, eu falo com toda a propriedade, ele não nos pertence mais. A forma como nós olhamos para as pessoas também mudou totalmente. Por quê? Eu digo que acho que nós conversamos com algumas pessoas de uma forma diferente, olhando para a pessoa diferente, depois de tudo isso que nós passamos, que nem essa conversa, que você mesmo colocou, que às vezes a gente diz, eu preciso de 5 minutos e de 5 se transforma em 1 hora. Mas 1 hora que transforma a vida da pessoa naquele dia que ela vai produzir muito mais
do que se ela ficasse trabalhando ali das 8 às 18, presa ao horário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Sabe que eu senti, assim, particularmente, né, agora sessão terapia, mas particularmente eu senti que a gente conversa muito menos com as pessoas, estando em home office. Porque às vezes eu vou chamar alguém porque eu preciso falar com aquela pessoa, eu tenho a necessidade de falar com ela por algum motivo, e eu olho, faz 6 meses que eu não falo com essa pessoa. E antes da empresa, era uma pessoa que eu falaria quase todo dia. Né? Eu era uma pessoa que às vezes eu parava e ia pipocando de sala em sala, assim, dando oi para todo mundo, sabe? E agora eu não falo mais com ninguém, né? Porque a gente entra naquele ciclo, assim, de trabalho, entrega, vou falando com quem vem falar comigo e falo com quem eu preciso falar, né? E às vezes não é só precisar, a gente tem que lembrar que a gente não pode só precisar das pessoas, né? A gente não pode só pedir, porque a gente suga e não entrega nada, né? Não entrega nada. Essa semana uma colega, né, me chamou, ela disse, dias que eu queria falar contigo. Eu disse, fala, né? Achei que ela queria conversar. Ela disse, não, só pra ver como é que tu tá. E eu digo, ai, meu Deus, sabe? Que bom. Deu um quentinho no coração. Eu disse, ai, que bom, sabe? Porque se não fosse, eu não teria chamado ela. E uma pessoa que eu conhecia antes mesmo de trabalhar na Metadados. Então já era minha amiga há anos. A gente estudou na faculdade juntas, né? Amiga de muitos anos. E eu disse, pô, se tu não me chama, a gente ia ficar sem se falar. Sabe? Nossa, isso é uma quebra até de paradigma, sabe e é por quê, muito Carol? complicado. Porque a gente não tem esse hábito. Eu mudei muito. Hoje tem várias pessoas que eu chamo diariamente, elas me chamam e que nem tu disse, nossa, eu sinto bem um abraço quentinho, como o Fernando diz, né? Nossa, como isso enche o coração da gente e transforma o dia. Mas isso tem que se transformar em um hábito, né, Carol? Sim. Não tá dentro da gente, como toda essa mudança que nós estamos colocando aqui, agora tu vai ali, até pode passar o slide, né, Carol, que a gente pode pensar aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Revolução industrial, né? Comando, controle e comando, né? Será que o Joãozinho pode trabalhar? Não sei. Será que até quando eu posso trabalhar desse jeito ali, ó? Chego, começo a trabalhar, faço, eu não penso, né? Eu tô vendo exatamente, eu não posso falar, eu deixei meu cérebro lá na portaria, não dou ideia. E sabe que a gente fala bastante assim, a gente automatiza, a gente precisa otimizar o tempo, digitalizar, automatizar. A gente bate bastante nessa tecla, pensando em processo, né? Só que a gente automatizou tanto que a gente não tem mais relação, né? Nós não temos mais relações com as pessoas. Porque tá tudo tão automatizado, então eu já não preciso mais falar com ninguém, porque a máquina faz tudo para mim, eu esqueço de falar. Eu sou uma pessoa que eu esqueço, eu sempre digo, eu sou uma péssima amiga, tá? Porque eu esqueço. Né, eu me sinto, né, às vezes eu tenho que chamar o fulano só para ver como é que ele tá, porque a gente passa um dia, 2 dias, uma semana, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e tu não falou com a pessoa. Né? Carol, eu me lembro que um dia tu me disse, Marta, eu queria te contar uma coisa, e o contato era só para me contar um fato que tinha acontecido. Nossa, isso faz toda a diferença, porque senão a gente entra nesse piloto automático que nós estamos aqui visualizando, que realmente transforma o nosso dia em algo assim que é exaustivo, e daí a gente adoece. Daí a pergunta, né, até quando vamos continuar fazendo as coisas da forma que sempre fizemos? Pois é, e aí todo mundo fala assim, a pandemia vai, as pessoas vão sair mais evoluídas e tal, e eu sinto que não, assim, pelo contrário, sabe? A gente não tem, a gente tem evoluído em algumas questões, como a gente falou, nas tecnológicas, hoje a gente tem ferramentas e não falo só ferramentas que a Metadados oferece, mas ferramentas tecnológicas como um todo, sabe? Que estão disponíveis e que isso nos ajuda e realmente nos fez evoluir o trabalho, mas as relações, elas ficaram prejudicadas, sabe? E aqui a gente fala assim, é possível aliar a vida profissional com a vida pessoal? É possível se a gente conseguir fazer bom uso dessas ferramentas que a gente tem, dessa evolução tecnológica que a gente teve, e se a gente conseguir continuar mesmo com essa distância física, conectando pessoas. E isso é um trabalho diário, sabe? É um trabalho assim, não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula pronta, e eu não posso dizer assim, nossa, trazer aqui o meu exemplo, porque eu consigo fazer isso, porque às vezes eu não consigo, né? E a gente se cobra demais, assim, né? Eu me cobro muito, porque, eu quero estudar, eu quero trabalhar, tenho família, tenho filhos, e aí eu brinco, né? Se eu sou uma só, né? Eu sou a Caroline filha, eu sou a Caroline esposa, eu não tenho filhos, né? Mas eu sou a Caroline estudante, eu sou a Caroline profissional, né? Eu sou a Caroline amiga, e eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo e abraçar tudo ao mesmo tempo. Em algum lugar eu acabo falhando.
E até, né? Caroline, em que momento a Caroline por si só existe? Só a Caroline. E eu sou um ser humano individual, né? Eu nem me citei. Nem me citei porque eu sou de menos nessa relação toda, mas a gente tem essa questão, né? Eu tenho que me reconectar comigo mesma, tenho que conectar com as pessoas, tenho que conectar com minha vida profissional, eu tenho que fazer tudo, né? Então, assim, às vezes é parar, e eu faço isso, né, sempre, principalmente em terapia, né? Depois da terapia eu paro, não, agora eu vou fazer, assim, isso diferente, sabe? Né? Isso vai mudar na minha vida. Então, é tentar melhorar sempre um pouquinho, sabe? Tentar me deixar feliz enquanto pessoa, não tentar atingir as expectativas de todo mundo, né? Mas eu comigo mesma, assim. Então, por isso que a gente pergunta, né? Até quando que a gente vai continuar fazendo tudo da forma que a gente sempre fez? Porque cada dia a gente pode evoluir, a gente pode melhorar um pouquinho, a gente pode parar, se reconectar com a gente mesmo, né? E por isso, né, Joãozinho era um ótimo funcionário. Ele chegava antes de todos, voltava somente quando todos haviam ido embora. Na verdade, ele só era um ótimo funcionário. Ele só era um ótimo funcionário. Eu digo assim, que tipo de experiência eu quero deixar na vida das pessoas? Primeiro eu preciso me reconectar como ser humano, depois como profissional, depois como parte integrante de uma organização, porque eu não estou aí sozinha. Eu não preciso ser a primeira a chegar, a última a sair e voltar. Nesse sentido, eu preciso deixar entregas maravilhosas, eu preciso deixar experiências maravilhosas na vida dos meus colegas, na vida dos clientes, das pessoas com as quais eu tenho contato. E para isso a gente também precisa aprender a pensar, né, Carol? A gente precisa aprender a olhar para a pessoa. Porque senão a gente liga o botão automático e a gente não visualiza nenhum outro ser humano na nossa frente. A gente não consegue nem entender a necessidade dele, a gente só quer concluir aquela tarefa. Então, eu vou chegar antes, vou executar e vou embora. Mas eu vou só fazer o que estava ali, o beabá, porque eu não sei, eu não penso. Eu não Sabe consigo. que eu até brinquei, né? Quando a gente estava montando, assim, aí eu disse, aí a gente coloca essa foto, que esse é o João com 27 anos, né? Esse é o João. E com 27 anos ele já estava assim, porque ele só trabalhava. Sim. A gente é de uma região, né, que muitos clientes, pessoas que estão nos assistindo não são de Caxias, né, mas nós somos uma região que preza muito pelo trabalho. Então, eu cresci, tu deve ter crescido, todos, né, aqui de Caxias devem ter crescido ouvindo assim, tem que trabalhar é importante, né, tu só faz as coisas trabalhando, o trabalhar sempre foi um ponto fundamental. Olha, né? Carol, quando eu trabalhava no escritório contábil, isso aconteceu comigo, tá? A minha filha me disse, mãe, eu odeio tirar férias contigo. Porque tu só trabalha, tu não consegue sentar no sofá e assistir, tu não consegue desconectar, então tu não consegue, e daí eu precisei, num período da minha vida, me reconectar com o meu ser humano, e eu me dei conta, hoje eu consigo sim meditar, eu faço meu exercício diário, eu tenho um momento que é meu, isso que me dá gás para seguir. Então, acordo 6 horas, faço meu exercício, não abro mão do meu café, para que 8 horas assim eu já esteja, ou 7h45 quando tem bate-papo, ou às vezes 7h30, no meu trabalho. Então, a gente tem essa possibilidade aí de ter uma flexibilidade também, mas de chegar plena, porque quando eu não cuido de mim, nem quando eu acordo, eu não consigo chegar bem no meu trabalho, porque eu não estou olhando para mim. Esse reconectar é onde que está a Marta? A profissional Marta, o ser humano Marta. É isso que a Marta vai entregar para o cliente, para o colega, para a família. Porque se ela não estiver bem, a pessoa vai dizer, mãe, eu odeio tirar férias contigo, porque tu só sabe trabalhar. E isso é muito forte, ouvir de um filho. A gente é de uma região, né, que fala muito, assim, de trabalho, trabalho, trabalho. Né? Aqui a gente... quando estava conversando, né, porque a gente conversou bastante sobre, né, o tema e sobre pontos que a gente iria trazer, né, então, quando a gente trouxe essa questão de conseguir se reconectar, eu até conversei, eu disse assim, porque a gente tem que aprender a se reconectar, né, reconectar com a família e tal, e tem que aprender a se desconectar do trabalho. E a gente falou assim, mas até o tema é reconectar, e a gente não tinha nem se dado por conta, né, do tema quando a gente começou a conversa, né, mas é aprender a se reconectar com as pessoas, se reconectar com a família, se reconectar contigo mesmo, sabe, é aprender
a separar os momentos, que nem eu falei, a gente não consegue separar a pessoa do profissional, porque nós somos um só, mas aprender a separar os momentos, né? Aprender que quando o profissional não está te fazendo bem, tu dá aquele tempo, né? Ver quando o teu pessoal não está te fazendo bem, também dá aquele tempo, né? E tentar buscar esse equilíbrio. E aí eu falo assim, tentar buscar o equilíbrio de tudo que envolve aqui a nossa vida, sabe? Nossos sofrimentos, nossos momentos, nossas férias, é saber tirar férias com qualidade, né? Eu brinco assim, quais são as minhas metas a médio prazo, né? Minhas metas a médio prazo é minhas férias todo ano, assim, porque eu prezo demais as minhas férias. E geralmente eu tiro 3 férias por ano, né? Eu depois parcelou em 3, assim, fiquei feliz da vida, né? Um período de férias eu tiro que é para descansar mesmo, né? Para não fazer, para me desconectar de tudo, sabe? Desligar assim o celular, ler os meus livros, sabe? E aí só ler coisas que não são relacionadas a trabalho, estudo. E as minhas 2 outras férias eu tiro para estudar, né? Porque eu sou uma estudante precisa desse momento. Então, assim, eu tiro férias para estudar, e aí aquele momento eu viro a Caroline estudante. Porque eu divido meu tempo entre Caroline estudante, Caroline profissional, Caroline esposa, Caroline filha. Então, aquele momento eu deixo o meu profissional de lado. Eu não sou mais a Caroline profissional. Olha, né? Que interessante, né, Carol? Porque o que a gente aprende com tudo isso, né? Que nós somos vulneráveis, que a gente tem... Que bom que nós reconectamos, que nós melhoramos e que a gente tem vida. Eu também não abro mão do meu momento com o meu namorado, que a gente vai dançar, que a gente sai para jantar, que a gente vai viajar. Então, é olhar para tudo isso que existem ali, de estar com minha filha, com o meu filho, com minha família, de momentos que eu faço o meu exercício e no momento que eu trabalho. E também sou muito chata comigo, Carol, eu me cobro demais, toda a entrega tem que ser perfeita, e daí eu sofro. Mas tem dias que eu chego e disse, um dia eu disse para o Gustavo Poser, Gustavo, eu já não sei mais quanto é 1 mais 1, não dá mais. Meu limite foi, vamos retomar na segunda? E ele disse, perfeito, Marta, porque eu disse para ele, qualquer decisão, qualquer coisa que eu olhar aqui hoje, que eu fizer uma análise contigo hoje, não vai estar legal, porque eu já excedi. Então, é entender também o nosso limite. A gente fez um trabalho bacana. Desculpa, Marta. Sim, mas é entender quando a gente chega no limite, né? A gente fez um trabalho extenso juntas, né? E tinha dias que a gente parava para conversar, né? E a gente não estava para trabalhar aquele dia. Desculpa, chefe. Mas eu não estava para trabalhar. Os chefes não estão ouvindo a gente, não. Né? Mas assim, eu não estava para trabalhar naquele dia, às vezes a Marta também não estava, eu sempre brincava, disse, Marta, a gente não pagou nem o almoço, né, com o trabalho que a gente fez. Mas no final, daquele prazo que a gente tinha determinado lá no início do trabalho, a gente entregou bem feito, a gente cumpriu aquele prazo, só que a gente não se cobrou, né. O bacana foi isso, assim, a gente chegou nos momentos assim, tipo, hoje rendeu 10% do que teria que render, e outros dias rendia 200%. Perfeito, e Carol, a gente tinha aquela luz assim, né, eu brinco que é a intervenção divina, eu disse, às vezes Deus bota a mão e diz, faz assim, e aí tu, né, tu olha, tudo e tudo funcionava. Pausas, Carol, olha que interessante, a gente estava fazendo um trabalho maçante de reformulação do sistema novo, da forma como se calcula, e nós readequamos todas as fórmulas. Então, é cálculo, mais cálculo, mais cálculo. Aquele minuto, aquelas horas que a gente conversou, acho que deu aquele momento de oxigenar, e daí a gente voltou com uma outra visão, porque daí a gente fazia tudo diferente, e tudo que a gente tinha que produzir duplicava a entrega, porque a gente tinha um foco e um olhar diferente. E olha como isso é bacana, quando a gente olha ali para as pessoas, para a forma. Às vezes a gente precisa parar, assim, quando a situação não tem solução, respira, dá uma volta, conversa com alguém, volta de uma forma diferente. E que bom que nós podemos estar numa empresa como Metadados, que nos permite ser assim, que nós temos uma diversidade de pessoas, que cada pessoa é diferente da outra e que a gente não cobra. A Caroline nunca vai ser igual a Marta. E a Marta nunca vai ser igual a Caroline, porque elas são únicas, elas são diferentes, elas têm as suas características. E aí, para a gente poder finalizar também, né, porque a gente já está chegando ao final do nosso tempo, a gente só tem uma reflexão que é importante, né, no final de tudo é ser feliz, né? Ser feliz, né? A gente achar o equilíbrio e ser feliz com esse nosso equilíbrio, né, porque
o meu não é igual ao teu, como tu disse, né? Às vezes algumas coisas são mais importantes para mim, fazem mais sentido na minha vida. E aí acho que é essa reflexão que a gente quer deixar, né? É saber se encontrar, saber o seu equilíbrio e poder fazer as coisas. E não tá errado a pessoa que gosta de trabalhar muito, né? Só que desde que isso não atrapalhe todo o resto. Perfeito, é o equilíbrio, é a roda da vida, como nós estamos em todos os sentidos, porque o que importa de verdade nessa vida, meus amores, é ser feliz. O resto é resto, a gente tem que ser feliz no trabalho, na vida pessoal, com os amigos, em todos os ambientes. E essa parte aqui me deixou mega feliz em dividir esse momento contigo, Carol. Eu também. Muito obrigada, Marta. Obrigada.